Bom dia, alunos do sexto ano. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês tenham tido um ótimo fim de semana em casa, né? Continuem em casa, continuem seguindo as recomendações de saúde das secretarias de saúde da OMS. E vamos continuar aqui com as nossas aulas online. Hoje nós vamos fazer o módulo 5 da apostila na página 190. Então, peguem as apostilas de vocês e acompanhem comigo lá na página 190, ok? Bom, nós vamos continuar falando a respeito do ser humano que já tinha desenvolvido, né, a sua sociedade e agora vai desenvolver. Bom, agora esse ser humano vai começar a desenvolver algumas outras relações que existem até hoje, tá? Bom, então primeiro eu vou convidar vocês para observarem as imagens que a gente tem lá na página 190. Bom, então nós vamos observar agora aqui as imagens da apostila, tá? Que mostram experiências religiosas diferentes, que é o que nós vamos estudar hoje, né? Então, olha, nós temos islâmicos, temos o povo Maasai, que vive no Quênia e crê em um deus supremo chamado Enkai. Nós temos os hindus, que creem em um ser supremo, que se manifesta por várias divindades. E os islâmicos lá em cima, que também tem um só Deus. Então, o que as imagens têm em comum? Todas elas estão falando de religião. E de diferente? Cada uma delas está mostrando práticas religiosas diferentes, né? Então, nós temos semelhanças, que todos os povos têm religião, mas nós temos diferença porque cada povo tem a sua religião e a sua prática religiosa, que é isso que nós vamos estudar melhor agora, ok? Bom, depois da observação e comentários da imagem, né, a gente vai entender que aquele ser humano que construiu as primeiras cidades, ele foi evoluindo, um processo de evolução lento, né? Porém, desde o surgimento e a dispersão do ser humano, né, esses grupos eles foram organizando-se cada um à sua maneira, cada um conforme o ambiente que eles viviam permitia, tá? E aí surgiram inúmeros grupos, cada grupo com uma forma de coletar, cada grupo com uma forma de cultivar, cada grupo com uma forma de se relacionar, grupos onde haviam líderes, grupos onde não haviam líderes, todo mundo resolvia em conjunto, né? Grupos que permaneceram nômades porque achavam mais fácil continuar coletando do que fixar uma moradia, até mesmo porque fixar uma moradia era bem trabalhoso, né? Tinha trabalho o dia todo. E aí, sobreviver sempre foi a necessidade maior e universal do ser humano e até hoje, né? A nossa necessidade de continuar vivendo, sobrevivendo. Bom, então, o ser humano começa a ter alguns questionamentos. Conforme esse ser humano vai desenvolvendo, né, as suas técnicas de sobrevivência, ele também começa a questionar algumas coisas, né? Coisas como de onde a gente veio, como a gente surgiu, como as coisas surgem, quem criou tudo isso. E aí nós tínhamos uma época em que o método científico não era desenvolvido e não tínhamos tecnologia. Então o ser humano ele teve que explicar tudo aquilo que ele não entendia de alguma forma. Porque é da natureza do ser humano o questionamento. E aí, o que ele achou para explicar essas coisas que ele não entendia? A religião. Então, a necessidade de explicar as coisas que não eram entendidas, né? O surgimento do ser humano, como nasciam as coisas, por que os seres eram diferentes, por que chovia, por que fazia sol, por que anoitecia, porque tinha épocas do ano que chovia, porque tinha épocas que fazia seca. Eram coisas que o ser humano não sabia explicar. Hoje a gente sabe, mas na época a gente não sabia explicar. Então, eles criam a religião e dentro da religião eles vão criar seres e esses seres que fazem todas essas coisas que não dá para explicar. São esses seres que fazem tudo aquilo que o ser humano não consegue explicar, esses seres mágicos. Porque daí fica mais fácil a explicação, né? Pela mágica, por ser uma coisa divina, etc, né? Por ser uma coisa divina, enfim. Bom, e aí surge a religião. E nessa religião vai surgir junto com eles os ritos.
que são os ritos? Ritos são o conjunto de cerimônias e práticas de uma religião. Então, o que a gente conhece hoje como culto, missa, encontro, celebração, são ritos, são as práticas de uma religião. E esses ritos surgem a partir do momento que existe a necessidade, né, de homenagear esses deuses. Porque se esses deuses, eles eram os fornecedores de todo aquele conjunto de coisas necessárias ao ser humano, então, vamos homenagear esses deuses. E aí surgem, né, duas formas de se enxergar a religião. Duas expressões de religiosidade. O politeísmo e o monoteísmo. A gente vai ver primeiro o politeísmo, tá? O que era o politeísmo? A palavra poli significa vários. E teísta é Deus. Então, o politeísmo, ele era aquela religião, aquelas religiões que tinham vários deuses. Aquelas religiões que cultuavam, né, forças da natureza, e para cada elemento dava um deus. Por exemplo, os romanos, né, antes da formação do Império Romano, que tinha Deus da água, Deus do fogo, Deus do amor, Deus das festas, Deus da natureza, Deus dos trovões. Então, politeístas são essas religiões que têm vários deuses, tá? Geralmente, essa foi a primeira expressão religiosa das comunidades humanas. As primeiras religiões, elas eram politeístas, por quê? Porque eles atribuíam que cada fenômeno da natureza tinha um deus específico, um deus ou uma divindade, uma força específica que comandava aquilo. Para eles, então, as forças da natureza, elas eram dotadas, né, de vontade própria. Elas eram divindades. A água era uma divindade, a mata era uma divindade. Então, eles achavam que aconteciam dessa maneira, né? Tudo era dotado de uma força especial. O sol era um deus, a lua, enfim. Para muitas comunidades, esses elementos, né, eles eram homenageados para que eles poupassem a comunidade de coisas ruins ou que trouxessem coisas boas. Então, eles homenageavam o deus da chuva para chover e ter água na colheita. Homenageavam o deus da escuridão, que era o deus da noite, para esse deus não ficar bravo com eles e permitir que no outro dia voltasse a ser dia. Então, eles achavam, né, que havia um deus da escuridão e esse deus da escuridão podia não permitir que fosse dia. Havia também o sol, que era o deus do dia, e ele também era homenageado para que ele sempre voltasse. Então, havia todo esse tipo de homenagem, tá? Bom, acreditava-se que quando um deus era contrariado, ele mandava uma desgraça. Então, quando, por exemplo, eles ficavam muito tempo sem ter chuva, eles acreditavam que era porque eles não tinham homenageado direito o deus da chuva. Então, isso fazia com que eles fossem lá e, né, para atrair coisas boas, fossem fazer essas homenagens. Muitas dessas crenças estavam também ligadas à morte, né? E aí, eles não entendiam também esse negócio de nascimento, morte, né? Quando morria, ia para onde? Fazia o quê? E aí, eles começaram a explicar para onde as pessoas iam quando morriam com essa religião. Por isso que antigamente, muitas pessoas eram, nesse período, né, as pessoas eram enterradas com seus pertences, os faraós, os antigos tribos e reinos, porque eles achavam que eles podiam utilizar numa outra vida. Então, eles explicavam também, né, que existia uma alma, né, no corpo, e a pessoa morria, e ela ia viver num outro lugar e ia precisar desses pertences. Bom, fora o politeísmo, que vocês já entenderam que é vários deuses, nós tínhamos também o monoteísmo, que mono vem de um deus só. Então,
O monoteísmo era um Deus só e esse Deus comandava tudo, tá? Ao contrário, né, desse politeísmo, os monoteístas acreditavam que esse Deus controlava todas as outras forças da natureza. Que não tinha um Deus para cada força da natureza, era um só Deus para todas as forças da natureza. Os primeiros monoteístas que se sabem são os hebreus. Os hebreus, eles viveram na região que hoje fica entre a África e a Ásia, próxima ao mar Mediterrâneo, né? Uma região do Oriente entre a África e a Ásia, onde hoje é, por exemplo, Israel, deserto da Arábia. Vocês estão vendo aí no mapa a localização dos hebreus. Esses hebreus, eles acreditavam, né, que havia um único Deus que era chamado Javé ou Jeová. E que esse único Deus criou tudo. E que ele estava acima das forças da natureza, que era esse Deus que comandava as forças da natureza. Os monoteístas, eles acreditavam também que Javé, ou Jeová, que era o Deus deles, ele mandava os patriarcas. Quem eram os patriarcas? Os patriarcas eram os profetas, que eram os escolhidos por esse Deus para espalhar a sua religião. E o primeiro profeta deles foi Moisés. Vocês já devem ter ouvido falar de Moisés e da Tábua dos 10 Mandamentos, né? Então, a religião monoteísta dos hebreus ficou conhecida como judaísmo. E quem pratica o judaísmo são os judeus, tá? Os seus seguidores, eles foram chamados, então, de judeus, né? E eles fazem parte da Bíblia, do Velho Testamento. Então, são os primeiros monoteístas. Acreditavam em um só Deus, que era Javé, e quem passava a palavra desse Deus eram os profetas, que eram os escolhidos por Javé. Ok? Em relação à religião, a gente tem, né? Já existia naquela época, a gente tem até hoje o fundamentalismo. O que é o fundamentalismo? São religiões que consideram que a sua religião é única. Então, são religiões que não toleram as outras religiões. Ou pessoas dentro de uma religião que não aceita outras pessoas de outras religiões. Que é a intolerância. E a intolerância, desde aquela época, causa conflitos e causa conflitos até hoje. Por isso que o fundamentalismo religioso é você acreditar que a sua religião é única. E aí, quando você acredita que a sua religião é única, você se torna intolerante. E isso é ruim, porque gera preconceitos e conflitos, ok? Bom, agora entendido como surgiu a religião e os dois tipos de práticas religiosas que surgiram, politeísmo e monoteísmo, nós vamos ver um pouco de como surgiram as cidades e como foram se organizando essas cidades, tá? Bom, então nas aulas passadas a gente estudou, né, que o ser humano descobriu a agricultura e aí isso permitiu que eles se tornassem sedentários. E se tornando sedentários, eles começaram a formar novas comunidades. E essas comunidades, elas foram evoluindo e tornando-se cidades, tá? Bom, as primeiras cidades que surgiram, né? Elas surgem, então, de uma organização dessas comunidades. Viver no mesmo lugar significa que a gente tem que ter organização, porque começaram a ter muita gente vivendo no mesmo lugar. E aí, se você não tiver organização, você vai ter uma certa bagunça e aí não vai dar certo. Bom, as primeiras cidades, elas tinham um princípio básico, né? A importância da água. A água era muito importante para o ser humano, para viver, para as necessidades básicas e para comer. Porque tinha que ter água para plantar e alimentar os animais que eram criados. Então, se a gente observar as primeiras cidades que surgiram, né,
as primeiras regiões que desenvolveram agricultura e acabaram se tornando cidades, são regiões que tinham cursos de água próximo, como a região do Egito, próximo ao rio Nilo, a Mesopotâmia, né, por causa do rio Tigres e Eufrates, a região ali do rio Indo e do rio Ganges, e a região do rio Amarelo e do rio Azul na China. Então são regiões, como vocês podem estar observando aí na imagem, que são regiões que as cidades se desenvolveram ali próximo, porque o rio garantia abastecimento ao longo do ano. Então, mas não chovia o ano inteiro, não. Mas essas pessoas aprenderam a criar canais, como vocês estão vendo nessa próxima imagem, que eles cavavam esses canais. Quando chovia, um canal enchia de água e aí garantia um reservatório de água o ano inteiro para que fossem utilizados, né? E aí, pouco a pouco, a quantidade de alimentos que se produzia passou a ser maior do que a necessidade das pessoas comerem naquele dia. E as pessoas começaram a desenvolver técnicas de armazenar alimentos. Como que armazenavam os alimentos? Eles começaram a desenvolver técnicas de desidratação, de transformar em farinha para guardar. E aí você começa a ter um estoque de alimento para épocas de guerra, épocas de seca. E aí, como tinha mais alimento do que pessoas para comer, nem todo mundo precisava trabalhar produzindo alimentos. E aí vão surgir novas tarefas, né? As pessoas podem se dedicar a outras tarefas, como artesanato. Então, como não era todo mundo mais que precisava trabalhar procurando alimento igual era antes da formação, né? Que uns coletavam, outros caçavam. Agora nós tínhamos aqueles que trabalhavam produzindo alimento e nós tínhamos aqueles que podiam se dedicar ao artesanato, fazendo roupas, fazendo ferramentas, fazendo utensílios, e aí vão surgir novas tarefas e também novos tipos de profissão. Quem surge nesse momento são os comerciantes, que são essas pessoas que faziam tecidos, ferramentas e utensílios e trocavam por comida, trocavam por outro tipo de coisa, né? E os comerciantes, além disso, eles andavam de vilas em vilas oferecendo seus produtos, então eles passavam conhecimento de vilas para vilas, eles também serviam para difundir o conhecimento, tá? Muitas invenções, né, gradativamente, foram fazendo com que o homem ele se desenvolvesse mais, como, por exemplo, a roda. A roda foi uma invenção que facilitou muito a vida do ser humano para transportar grandes pedras, grandes quantidades de alimento. Então, a roda foi muito importante para isso. Além da roda, se desenvolveu técnicas de combate. Então, como não era todo mundo que precisava trabalhar plantando, tinha aquela parte da população que agora podia se dedicar a treinar técnicas de guerra para proteger toda a comunidade. E aí vai surgir, por fim, também a técnica de fundição de metais. Os metais que eles encontravam, eles começaram a desenvolver técnicas de derreter e fazer ferramentas, que eram ferramentas que eram mais resistentes que as demais. Então, as cidades, elas vão evoluindo e vão ficando um pouco mais próximas do que a gente conhece hoje, certo? Bom, então a aula de hoje é isso. Eu vou passar para vocês agora as atividades que vocês vão fazer em relação à aula de hoje, tá? Bom, então olha lá. Atividade 1 na página 190, teste na 203, em casa 1 na 204, ok? Façam as tarefas, leiam os textos da apostila, aproveitem bem o estudo e até a próxima aula.